Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia que Ele nos dá e com a oportunidade de darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária. Desde já peço que todos possam contribuir, compartilhando, curtindo, comentando, dando sugestões, orando, para que mais e mais vidas sejam alcançadas e elas possam entregar-se para Jesus e servi-lo com amor. E como sempre fazemos, como aprendi, tudo que começa com a oração, começa bem. Então vamos orar, pedindo que Deus nos ilumine, para que a gente compreenda a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho mais uma vez me dirigir a Ti, pedir a Tua bênção, para que tenhamos uma leitura, Senhor, bíblica, proveitosa, progressiva, crescente, edificante, Senhor, e o Teu nome possa ser glorificado nas vidas, na minha e naqueles que ouvirão a Tua palavra, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de operar em nós, iluminando-nos para gerar arrependimento, Senhor, para gerar uma mudança de fato, de vida, e não apenas, Senhor, teórica, como temos visto, Senhor, na maioria das pessoas que dizem servir-te, mas que o Senhor possa, pela sua palavra, operar poderosamente, transformando, Senhor, iluminando, ajudando-nos a compreender a tua palavra e viver por ela. Em nome de Jesus, Senhor, faça assim e ajude-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Iniciamos a nossa leitura já no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje vamos iniciar nossa leitura no capítulo 3. Que diz assim a Santa Palavra. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará, todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, também dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se, porventura, seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá de Joanã, Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, Melqui de Aldi, de Ade, e Ade de Cozã, e Cozã de Eumanã, e Eumanã de Er de Josué, Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, de Simeão de Judá, e Judá de José, José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admin, e Admin de Arni, e Arni de Esron, e Esron de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serug, e Serug de Ragal, e Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jared de Maalalel, Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus.
capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Mas não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira
E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Ela, levantando-se logo, servia-os. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito.
E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola.
E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte. O vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Glória a Deus por sua santa, bendita, gloriosa e maravilhosa palavra de Deus. Nossa leitura inicia no capítulo 4. O narrador Lucas inicia mencionando a tentação de Jesus. E ele traz aqui um esclarecimento bem interessante, diferente dos outros, que ele diz que Jesus foi tentado 40 dias. Jesus não foi só tentado 3 vezes. Eu digo sempre que a palavra de Deus existe mais vivência do que fala. E o texto diz, e 40 dias foi tentado. Ele foi tentado os 40 dias, e não apenas 3 vezes, como está registrado. O registro é 3 vezes. De forma clara e explícita, mas ele foi tentado 40 dias. E aqui está o diálogo. Veja que há falas do diabo tentando e há falas dele, de Jesus, resistindo e repreendendo o inimigo, o tentador e a tentação. Então, nós vemos as falas de ambos, né? Ele faz aqui várias coisas, cita a Bíblia, né? Muito cuidado, devemos ter. Há muita gente aí citando a Bíblia. Eu estava ouvindo e ouvi uma coisa que eu achei interessante. Infelizmente acontece muito em todas as denominações. As pessoas preparam um sermão do que acha, do que pensa, do que entende, do que acredita, às vezes totalmente dissociado do que a Bíblia diz na sua forma ampla, e pega só um texto da Bíblia ali isolado e vai dizer que a Bíblia apoia o seu pensamento, quando na verdade isso é uma forma equivocadíssima. O diabo também usou a Bíblia. Ele citou, vamos lá, resumido para a gente entender. Primeira tentação é registrada. Ele diz para Jesus transformar a pedra em pão. Jesus corrige, citando o que está escrito, que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra de Deus. O diabo leva um alto monte e disse que mostra todos os reinos do mundo. E disse que se Jesus prostrado o adorasse, ele daria tudo a Jesus. Por último, ele leva Jesus ao pináculo do templo e disse, está escrito, veja que ele citou o Salmo 91, se não me engano. Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos. Perceba, ele usou o texto bíblico, ele usou a Bíblia, o Salmo 91, que muita gente deixa aberto assim nas estantes, pensando que é um amuleto, que não é, né? A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é uma estrada pela qual nós devemos caminhar nela e encontrar Jesus e servi-lo e amá-lo. E não um amuleto que vai nos proteger de algum mal. Não é para isso que a Bíblia serve, não, viu? Quem assim faz está também enganado. E Jesus corrige-o dizendo, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E diz que daqui ele voltou para a Galiléia e aí inicia
outros diálogos. Ele foi para uma sinagoga, como de costume, ele tinha um costume, Jesus tinha costumes, santos costumes, bons costumes. Ir para a sinagoga e ler. Jesus lia, diferente do que alguns pensam, né? Jesus lia. E ele foi ler. E leu e achou o lugar que estava escrito. Achou, ele não encontrou aleatoriamente, não foi aleatório, ele encontrou o lugar que estava escrito. E leu, aí leu o texto bíblico. Depois, quando todos ficaram atônitos, porque ele encerrou a leitura na metade, e disse: hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E as pessoas ficaram ali perguntando: mas não é o filho de José? Ele falou, corrigindo. Depois disse que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Citou alguns exemplos do Antigo Testamento, no caso das viúvas, que num período de fome, em vez de as de Israel serem assistidas por meio da sua fé, eram as estrangeiras que eram assistidas. Aí citou o leproso Naamã, ao invés de um israelita ser curado por meio da fé, veio um Ciro, um estrangeiro, e foi curado. E o pessoal expulsaram ele por causa dessas palavras dele da sinagoga. Já queriam matá-lo. Eu fico pensando, por que o evangelho verdadeiro causa tanto ódio naqueles que se dizem ser religiosos? Eu não sei porquê. Sinceramente, eu não sei porquê. E o povo se admirava da sua doutrina. Sua doutrina, né? Seus ensinos. Eu não estava admirado pelos costumes dele, não. Porque hoje a gente quer admirar o povo por costume, não por doutrina. E admiravam da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. E disse que quando ele chegou em outra sinagoga, um homem tinha um espírito de demônio, e o próprio demônio começou, isso aqui é uma fala do demônio, capítulo 4 e o versículo 34 de Lucas. Aí o demônio diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Faz uma pergunta. Ele faz a pergunta a Jesus: vieste a destruir-nos? Agora ele afirma: bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus aí o repreende, manda ele se calar e sair. E o povo, quando viu aquilo, disse: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Então vem a sogra de Pedro. Jesus entra na casa de Pedro, está registrado também nos outros evangelhos. E o interessante é que esse é o único evangelho que diz que rogaram por ela. Tem o de Marcos que a gente leu, que não diz rogaram, diz falaram, né? Assim, não dá de forma clara a entender que alguém pediu. Mas aqui diz que alguém pediu por ela. E Jesus repreendeu a febre e ela ficou boa e servia-os. Interessante que hoje tem tanta gente querendo ser curado dos males e das doenças, né? Mas ser curado para viver as suas vidas do jeito que quer e não para servir a Jesus. É uma grande diferença. Versículo 41, mais uma vez. Os demônios: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele os repreendia. Mas o texto afirma que eles sabiam que ele era o Cristo. Então, interessante que o capítulo 5, ele
pede para ficar em um dos barcos, que era de Pedro, e disse que pediu para afastar-se um pouco, e assentando-se ensinava do barco à multidão. Mas veja que interessante. O versículo 3 diz que ele ensinava do barco à multidão. Aí no versículo 4 já diz, e quando acabou de falar. Veja que neste evangelho não tem as falas. Nos outros evangelhos a gente pode encontrar alguma coisa aí, que é desta ocasião que tem algumas relances da fala. Mas a fala do ensino aqui não foi registrada. Como eu digo sempre, palavra de Deus, a mais vivência, né? A mais experiência, o toque, o calor, a fala, o ouvir, o olhar, o sentir, o ver, o pedir, o abraçar, do que fala propriamente dita, né? E quando eu digo isso, estou dizendo também que o conteúdo falado e transmitido foi muito mais do que aquele que está registrado. O que foi registrado foi, como disse Paulo, para nossa edificação, consolação, conforto e esclarecimento. E o necessário, né? O necessário. Então, ele fala a Pedro, depois que terminou de falar, para Pedro ir ao mar. Mais uma vez, Pedro disse que passou a noite trabalhando, não pegou nada, mas porque ele estava mandando, foi. Então, voltou cheio, porque disse que quase ia a pique. E aí Pedro falou, ausente-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Aí menciona os outros que também estavam. Mas Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o interessante, né? Diz que eles deixaram tudo. Hoje em dia a gente não quer deixar nada. Não quer deixar vícios, não quer deixar mau costume, não quer deixar religião, não quer deixar as inclinações internas, não quer deixar uma ideia aí, não é meu temperamento, não quer deixar a ira, não quer deixar a cólera, não quer deixar o descontrole, não quer deixar, né? Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E aí desenvolveram um aprendizado extraordinário. Aí depois um homem prostrou-se, leproso, e disse, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Depois veio aquele caso dos 4 amigos que trouxeram o paralítico, colocaram no meio onde Jesus estava, e Jesus diz, a tua fé te salvou. Ou Jesus, vendo a fé dele, disse, os teus pecados te são perdoados. E os escribas ali pensando, conversando entre si, e ficaram murmurando, e Jesus perguntou, né, a eles que seria mais fácil dizer os teus pecados estão sendo perdoados ou levanta-te e anda. E na fala deles, ou pelo menos no pensamento e na fala, dá-se a entender que eles disseram que Jesus era Deus, porque quem pode perdoar pecado senão Deus? Então, se Jesus perdoava pecado, e para mostrar que perdoava, operou o milagre da cura, então é uma característica, uma prova da messianidade de Jesus e do Deus que ele é. E diz que o paralítico saiu e foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus.
E um trecho da fala deles foi: hoje vimos prodígios. E aí veio Levi, né, que é Mateus, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, interessante, levantou-se e seguiu. E ainda deu-lhe um banquete. E lá, quando estava na casa dele no banquete, vem agora os fariseus, os religiosos da época, mais uma vez, murmurar. E vieram murmurar. E uma das falas da murmuração é: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aí Jesus foi e respondeu que não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E Jesus diz: eu não vim chamar os justos. Isso é um tipo de ironia, né? Mas sim os pecadores ao arrependimento, até porque não há ninguém justos que não precisam se arrepender. O texto bíblico é claro em afirmar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos carecem de arrependimento. Mas estes se achavam justos, achavam que poderia, sem arrependimento, implantando a sua própria justiça, salvar-se. Aí Jesus disse: se vocês não se acham justos, então eu não vim chamar vocês, continue aí com essa sua justiça falsa. Mas eu vim chamar os pecadores para que se arrependam. Se reconhece que é pecador, aí já é um primeiro passo para se arrepender. E é isso que Jesus vem para mim e para nós. Aí eles perguntaram, né? Porque muitas vezes os discípulos de João jejuam e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Aí Jesus mais uma vez usou aqui meio que uma parábola, dizendo que os convidados das bodas não poderiam jejuar enquanto o noivo estava lá na festa, né? Tinham que comer, se alegrarem depois que o noivo fosse retirado, aí eles jejuariam. Aí usou também para enriquecer a compreensão o outro, que foi aquele bem conhecido que não se coloca remendo de pano novo em veste velha, e nem se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão se perderão. E assim encerra-se a nossa leitura de hoje. Capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. Resumindo, nós temos falas de Jesus, tem o narrador, né, que é o principal, temos falas de Jesus, tem a fala do próprio diabo, tem a fala dos demônios, tem a fala de alguns discípulos, como no caso de Pedro, tem a fala falas de anônimos, né? Que alguém que intercedeu pela sogra de Pedro, que pediu para, olha, ela está com febre, e rogaram por ela. As falas daqueles que pediram para ser curados, como o leproso, o paralítico, os amigos, né? Não está registrada a fala dele, mas provavelmente eles falaram. E a principal fala, que é a fala de Jesus. Tem também a fala de João Batista. Parece que eu esqueci de comentar o capítulo 3. Eu já comecei do 4. Só que eu li também o capítulo 3. Que tem as falas de João, o Batista. Né? Fala de João. Aí interessante que quando João fala, tem aqui o registro da fala de publicanos, né? Perguntando o que era que tinham que fazer. Tem a fala de soldados, perguntando também o que fariam. E tem a fala publicanos e os soldados. E
a multidão, os publicanos e os soldados. Interrogou o que era que tinham que fazer. O que era, né? O que eu faço, como é que eu tenho que proceder? Hoje em dia, nós nem queremos perguntar isso, né? Nem a líderes e nem a Deus. Queremos andar com os nossos próprios pés, como se não tivesse ninguém para nos dirigir. E às vezes nos frustramos como quando vamos atrás de direção e a direção é um tanto torta, né? Infelizmente. Mas João dá instruções extraordinárias para eles. Então, menciona Jesus, porque o objetivo de João sempre foi mostrar Jesus. Jesus vem para ser batizado, e este é o único evangelho que diz que enquanto Jesus estava sendo batizado, orando ele, enquanto Jesus estava sendo batizado e orando, o céu se abriu. Ou seja, a oração abre os céus. E a voz do Pai, uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E encerra-se o capítulo 3 com a genealogia. Falas de João Batista, falas da multidão, falas dos publicanos, falas de soldados, ou seja, como sempre digo, são inúmeras falas, mas a principal é a de Jesus e a descrição da história e do desenrolar do plano de salvação de Deus para nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude a nos alimentarmos de sua palavra, que a gente possa crer que o que está registrado foi e é de fato aquilo que aconteceu, são fatos, não são mitos. Curas aconteceu, milagres aconteceu. Jesus era ser humano, foi e continua sendo ser humano, plenamente homem, plenamente Deus, e ele fez e operou tudo isso para nos dar exemplo e para vencer o pecado por nós, para que hoje a gente tenha liberdade de amá-lo, servi-lo e agradá-lo. E esse é o objetivo de nós fazermos essa leitura, para que você ouça a palavra de Deus e por meio da palavra de Deus você possa entregar sua vida a Jesus e servi-lo, arrependendo-se, abandonando toda uma vida de pecado e vivendo uma nova vida em Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio que me dás de poder ler a tua palavra, poder ouvir, Senhor, as vozes de tantos homens, tantas mulheres que te serviram, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo registro de João Batista, daquelas falas, Senhor, dos soldados, dos publicanos, da multidão, lhes perguntando, pela sogra de Pedro te servindo, Senhor, depois de ter sido curada, que o Senhor possa levantar homens e mulheres na nossa geração, que após serem curados, Senhor, por esta chaga maligna chamada pecado, pior e causador de todas as outras doenças, Senhor, que também tem devastado a humanidade. Que o Senhor possa levantar uma multidão para te servir, Senhor, por gratidão, por amor, por fidelidade. Ó Deus, ajude-nos a tomar os exemplos, Senhor, tanto de vitória, vencendo o tentador e a tentação como o Senhor fez. Ajude-nos a tomar o exemplo dos discípulos que, deixando tudo, te seguia. Ó grande Jesus, ajude-nos, Senhor. Pai, ajude a todos aqueles que ouvem, que ouvirão, terão acesso a esse conteúdo, despertando-os para ler a tua palavra, para te conhecer, Senhor. O Senhor sabe que este é o nosso objetivo e o Senhor possa os abençoar. E eu os abençoo, Senhor, no teu nome. O Senhor disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu quero no teu nome abençoar todos esses que ouvirão este conteúdo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.